vídeo não tem edição bonitinha, é para colocar no fone, ouvir e seguir a vida. Mas presta atenção, talvez você não esteja cansado porque muita coisa acontece. Talvez esteja cansado porque reage a tudo. Uma crítica muda a maneira como você se enxerga, um atraso destrói seu dia, uma pessoa responde de um jeito diferente e a sua mente passa horas tentando descobrir o que aquilo significa. Você acredita que está apenas vivendo, mas pode estar sendo controlado por coisas que nem deveriam ter tanta autoridade sobre você. E o pior é que algumas dessas coisas parecem completamente inofensivas. Uma opinião, uma expectativa, um pensamento, um medo sobre algo que nem aconteceu. Hoje eu quero passar por regras estoicas que revelam exatamente onde você entrega o controle da sua mente e da sua vida. E a última regra é a diferença entre autocontrole e repressão. Sem ela, você pode usar o estoicismo apenas para se tornar frio e distante. Nem tudo que entra na sua mente merece permanecer. Você não escolhe todos os pensamentos que aparecem. Também não escolhe tudo que escuta, tudo que vê, tudo que lembra ou todas as sensações que surgem quando alguma coisa acontece. Mas existe uma diferença enorme entre algo entrar na sua mente e você oferecer uma casa para aquilo. Uma pessoa faz um comentário desagradável pela manhã, a conversa dura 2 minutos, mas você continua repetindo a mesma cena até a noite. A pessoa foi embora, a frase terminou, o momento passou, só que dentro de você o acontecimento continua acontecendo. E é assim que alguém ocupa 10 segundos da sua vida e recebe gratuitamente as próximas 5 horas. A princípio, parece que você está apenas pensando sobre o assunto, tentando entender, repassando os detalhes, imaginando o que deveria ter respondido. Mas existe uma diferença entre compreender alguma coisa e alimentar alguma coisa. Compreender produz clareza, alimentar produz repetição. Quando você compreende, o pensamento leva você a alguma conclusão. Talvez uma atitude precise mudar, talvez uma conversa precise acontecer, talvez você percebe que não tem nada para fazer e decide seguir. Quando você alimenta, não há conclusão. Há apenas a mesma emoção sendo recriada de novo e de novo. Proteger sua mente não significa viver em uma bolha. Não significa evitar qualquer notícia ruim, qualquer conversa difícil ou qualquer pessoa que discorde de você. Também não significa tentar impedir todos os pensamentos negativos, porque isso provavelmente faria você pensar ainda mais neles. Significa observar o que está ocupando a sua atenção e perguntar: isso está me ajudando a compreender alguma coisa ou apenas está mantendo meu corpo preso a uma situação que já terminou? Sua atenção é limitada. Enquanto uma ofensa antiga ocupa sua mente, outra coisa deixa de ser construída. Enquanto você repete conversas, deixa de estar presente na próxima conversa. Enquanto tenta controlar mentalmente uma situação que passou, perde o contato com aquilo que ainda pode fazer agora. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Não precisa tratar todo pensamento como uma verdade absoluta, ou uma profecia, ou uma ordem. Ele pode aparecer sem ser alimentado, pode ser observado sem ser obedecido, pode passar sem transformar na história principal do seu dia. Mas existe um problema nessa explicação. E quando o pensamento permanece porque a pessoa realmente falou algo verdadeiro? E quando aquilo que incomodou você não foi apenas uma provocação, mas uma crítica que talvez precise ser examinada? Ignorar tudo também pode ser uma forma de fraqueza. Aprenda a ouvir críticas sem entregar a sua identidade. Quando alguém critica você, normalmente surgem 2 respostas automáticas. A primeira é aceitar tudo. Se a pessoa falou, deve ser verdade. Talvez eu realmente seja incapaz. Talvez todo mundo pense isso. Talvez eu esteja me enganando. E a segunda é rejeitar tudo. Ela só está falando isso porque tem inveja, não me conhece, quer me diminuir, não sabe de nada. As 2 reações parecem opostas, mas possuem o mesmo problema. Colocam a sua identidade nas mãos de outra pessoa. Na primeira, você permite que ela define quem você é, mas na segunda, você precisa transformar toda a discordância em ataque para não precisar olhar para si mesmo. O estoicismo propõe uma terceira posição, muito menos confortável: examinar. Existe alguma verdade no que foi dito? Existe algo que precisa ser corrigido? A pessoa está falando sobre uma atitude específica ou tentando transformar uma atitude em uma definição completa sobre você? Ela conhece o contexto? Possui informações diferentes? Está tentando ajudar
ou apenas ferir. Você pode aproveitar uma informação sem aceitar toda a sentença. Pode reconhecer que errou sem concluir que é incapaz. Pode perceber que precisa melhorar uma atitude sem transformar isso numa condenação da própria identidade. Pode admitir que alguém enxergou alguma coisa em você que não estava enxergando ainda. E ainda rejeitar a forma humilhante como ela falou. Da mesma maneira, pode descartar uma opinião sem precisar destruir mentalmente quem a ofereceu. Talvez a pessoa esteja errada. Talvez esteja projetando as próprias inseguranças. Talvez não conheça a sua história. Talvez esteja avaliando uma única cena e acreditando que entendeu sua vida inteira. Mas não precisa odiá-la para concluir que sua opinião não serve. Força não é nunca ser afetado. Força é não permitir que uma opinião externa decida sozinha quem você é. Uma crítica pode ser uma informação. Não precisa se tornar uma identidade. O problema é que nem tudo que recebemos vem na forma de crítica. Algumas pessoas não querem mostrar algo útil, querem apenas produzir uma reação, querem atingir um ponto sensível, aumentar o tom, provocar e observar o efeito. E quando alguém consegue determinar a sua reação, talvez esteja controlando mais de você do que você imagina. Não entregue seu dia a quem ofendeu você. Quando alguém é grosseiro, existe uma reação que parece força. Responder imediatamente, mostrar que você não aceita, devolver na mesma intensidade e deixar claro que ninguém fala assim com você. Só que reação rápida e força não são sinônimos. Muitas vezes a pessoa aperta um botão e você responde exatamente como ela esperava. Ela aumenta o tom, você aumenta também. Ela provoca, você abandona seus princípios para provar que não é fraco. Ela lança uma frase e você passa horas construindo uma defesa para alguém que talvez nem esteja mais pensando na conversa. Nesse momento, quem está conduzindo a situação? Você ou a pessoa que conseguiu determinar o seu comportamento? Uma pessoa pode ocupar 5 segundos da sua vida e você pode entregar a ela as 5 horas seguintes. Reconstrói a conversa, imagina respostas melhores, conta para alguém, conta novamente, pensa no que deveria ter falado, cria uma análise completa sobre o caráter da pessoa. Imagina o que fará na próxima vez. Talvez visite mentalmente uma conversa que nunca acontecerá. A pessoa saiu da situação, mas você continua vivendo dentro dela. No trânsito, isso parece pequeno. Em um relacionamento, não é. Porque quando esse padrão se repete, sua personalidade começa a ser construída pelo comportamento dos outros. Você é calma quando tratam você bem. É madura quando concordam com você. É racional quando ninguém toca nos seus pontos sensíveis. É paciente enquanto ninguém desafia sua percepção de controle. Mas o que acontece quando alguém contraria você? Isso não significa suportar desrespeito. Não significa permanecer em uma relação abusiva. Não significa aceitar humilhações em silêncio ou permitir que pessoas ultrapassem seus limites. Você pode estabelecer um limite. Você pode dizer não, encerrar uma conversa, pode se afastar, pode procurar ajuda, pode tomar uma decisão firme. Mas existe uma diferença entre agir para proteger alguma coisa importante e reagir para satisfazer um ego ferido. A ação pergunta: o que precisa ser feito? A reação pergunta: como faço essa pessoa sentir o que me fez sentir? Às vezes, você não quer resolver o problema. Quer obrigar o outro a reconhecer que você estava certo. Quer que ele entenda exatamente o dano que causou. Quer uma confissão, um pedido de desculpas, uma consciência que talvez nunca chegue e talvez ela nunca reconheça. A pergunta é se a sua paz ficará esperando a consciência dela. Só que nem sempre a outra pessoa aperta o botão. Às vezes ninguém falou nada, ninguém criticou, ninguém ofendeu e ainda assim você perde o controle por causa de alguma coisa que a sua mente acredita que poderá acontecer. Às vezes, o botão é o medo. Não confunda medo com previsão. O medo não costuma falar com uma possibilidade. Ele não diz, existe uma chance de algo dar errado. Ele diz, vai dar errado, você vai fracassar, vão rejeitar você, você vai perder tudo. Você não está preparado, você vai se arrepender. É como uma sensação intensa. Você trata a intensidade como evidência e de repente aquilo parece uma confirmação. Você sente como se o perigo estivesse acontecendo agora, mesmo quando ele existe apenas como uma possibilidade. Mas sentir medo de um resultado não transforma aquele resultado em certeza. Medo é uma informação. Não é necessariamente uma previsão. Em algumas situações, o medo aponta um risco real. Se existe um risco, ele pode ser examinado. Talvez você precise de mais informação. Talvez precise se preparar melhor. Talvez realmente não seja o momento.
Talvez exista algo importante sendo ignorado. Em outras situações, o medo apenas projeta uma história sobre o futuro. O trabalho é separar uma coisa da outra. O que está acontecendo nesse momento? Qual é o risco real? Qual parte é um fato? Qual parte é uma hipótese? O que pode ser preparado? O que está sob seu controle? O que é apenas uma imagem repetida pela sua mente? Talvez você tenha medo de ser rejeitado. A rejeição pode acontecer, mas ela ainda não aconteceu. Talvez tenha medo de fracassar. O fracasso é uma possibilidade, mas não é uma conclusão antecipada. Talvez tenha medo de fazer uma escolha errada. Só que não escolher também é uma escolha e também produz consequências. Coragem não é acreditar que nada dará errado. É não permitir que o medo seja o único argumento considerado. Às vezes, você só descobre que consegue depois que começa. Só descobre que suporta depois que atravessa. Só percebe que a situação não era tão poderosa quanto imaginava depois que deixa de fugir dela. Mas aqui existe uma armadilha. Quando algumas pessoas percebem que o futuro é incerto, decidem prever todos os cenários possíveis. Tentam imaginar cada problema, cada resposta, cada resultado e cada variação. Elas chamam isso de preparação, e é assim que uma ferramenta útil pode se transformar em sofrimento antecipado. Prepare-se sem sofrer antecipadamente. Os estoicos possuíam uma prática de imaginar dificuldades antes que elas acontecessem. Antes de uma viagem, podiam considerar atrasos. Antes de uma conversa importante, imaginavam objeções. Antes de iniciar um projeto, reconheciam a possibilidade de falha. Antes de conviver com outras pessoas, lembravam que poderiam encontrar impaciência, egoísmo, grosseria e ingratidão. Isso não servia para assustá-lo, servia para diminuir o poder da surpresa e preparar uma resposta. A diferença entre preparação e ansiedade parece pequena, mas muda tudo. A preparação pergunta: o que eu faria se isso acontecesse? A ansiedade repete: e se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? A primeira pergunta produz um plano. A segunda produz um estado permanente de ameaça. Você vai fazer uma apresentação. Preparar-se significa revisar o conteúdo, testar os equipamentos, imaginar perguntas possíveis e organizar respostas. Sofrer antecipadamente significa passar dias imaginando todos rindo, você esquecendo tudo, o computador parando, alguém fazendo uma pergunta impossível e a sua reputação inteira sendo destruída em 5 minutos. Uma coisa organiza a ação, a outra faz o corpo viver repetidamente um problema que talvez nunca aconteça. Talvez você esteja chamando de prudência aquilo que na prática é uma tentativa de controlar completamente o futuro. Você revisa, confirma, prevê, verifica, organiza, pergunta novamente, faz outra lista. Por alguns minutos sente alívio. Depois a sua mente encontra uma possibilidade que ainda não foi considerada. E tudo começa outra vez, porque nenhuma quantidade de planejamento transforma o futuro em uma propriedade sua. Você pode se preparar para 10 problemas e a vida te apresentar o 11º. Você pode pensar em todas as possíveis respostas de uma pessoa e ela responder de uma forma que nunca passou pela sua cabeça. Pode montar o plano perfeito e depender de uma circunstância que muda. A verdadeira segurança não vem de prever tudo, vem de construir a confiança de que, mesmo diante daquilo que não previu, você será capaz de responder. Prepare o que é possível. Construa recursos, organize sua ação, pense no que faria diante das dificuldades mais prováveis e depois reconheça que existe uma parte que não pertence a você. Só que reconhecer a incerteza não elimina o desconforto. Você ainda pode sentir medo, raiva, vontade de desistir ou impulso de agir imediatamente. A questão passa a ser: o que você faz quando a emoção chega? Sentir não é obedecer. Você sente raiva. A raiva existe, mas ela não precisa escrever a mensagem. Você sente medo. O medo também existe, mas ele não precisa tomar a decisão. Você sente vontade de desistir. A vontade é real, mas ela não precisa definir a sua próxima ação. Muitas pessoas imaginam que maturidade emocional é deixar de sentir. Então reprimem, negam, disfarçam e fingem tranquilidade. Isso não é controle, é apenas uma emoção escondida. Autocontrole é conseguir reconhecer o que sente sem transformar automaticamente o sentimento em comportamento. Entre alguma coisa acontecer e você responder, existe um intervalo. Às vezes é muito pequeno. Alguém fala, você sente, interpreta e deseja reagir. Nesse intervalo, mesmo curto, existe uma parte importante da sua liberdade. Você pode respirar,
esperar alguns minutos, não enviar mensagem naquele momento, perguntar o que deseja conseguir com aquela resposta, observar se a atitude se aproxima ou se afasta da pessoa que decidiu ser. Precisa responder agora? Sua resposta resolverá alguma coisa? Está defendendo um valor? Ou apenas tentando aliviar a emoção rapidamente? Porque muitas reações são tentativas de se livrar do desconforto. Você fala para descarregar, compra para aliviar, desiste para não enfrentar a possibilidade de fracasso, ataca para não se sentir vulnerável, controla para não sentir a incerteza. O comportamento produz um alívio imediato, mas pode criar um problema muito maior depois. Quem reage imediatamente vive como se fosse controlado por fios invisíveis. Alguém critica e o fio é puxado. Uma mensagem demora e o fio é puxado. Um plano muda e o fio é puxado. Uma emoção surge e o corpo obedece. Criar uma pausa é recuperar parte da liberdade. Isso não significa que você sempre escolherá perfeitamente. Em algumas situações, perceberá tarde demais, responderá e depois entenderá. Agirá por impulso e reconhecerá o padrão depois. Mas até essa consciência posterior pode diminuir o automatismo da próxima vez. Primeiro, você percebe depois, percebe durante. Até que começa a perceber antes. Mas talvez você esteja pensando, então a solução estoica é aceitar tudo? Não lutar, não reclamar, não reagir e não tentar mudar nada? Essa é uma das objeções mais importantes, porque sem uma diferença clara, autocontrole pode parecer passividade. Aceitar não é aprovar. Aceitar significa reconhecer que alguma coisa já existe. O emprego terminou, a conversa aconteceu, o plano falhou, a pessoa tomou uma decisão, o dinheiro acabou, você cometeu um erro. Enquanto sua mente continua dizendo, isso não poderia ter acontecido, parte da sua energia permanece tentando alterar mentalmente um fato que já existe. O passado não muda porque você discorda dele. A aceitação não diz, isso foi bom. A aceitação diz, isso aconteceu. O que ainda pode ser feito? Você pode aceitar que alguém foi injusto e buscar justiça. Você pode aceitar que uma relação terminou e atravessar o luto. Você pode aceitar que perdeu uma oportunidade e se preparar para a próxima. Pode aceitar que está em dificuldade financeira e trabalhar para mudar a situação. Pode reconhecer que cometeu um erro, assumir a responsabilidade e reparar o que for possível. A ação eficiente começa quando você para de gastar toda a sua força discutindo com um ponto de partida. Imagine alguém caído no chão, dizendo repetidamente, eu não deveria ter caído. Talvez realmente não deveria. Talvez alguém tenha o empurrado, talvez tenha sido injusto, talvez outra pessoa tenha uma responsabilidade sobre essa queda. Mas permanecer discutindo com a queda não coloca essa pessoa em pé. A pergunta que devolve o movimento é: o que ainda depende de mim a partir daqui? Aceitar não elimina a dor, não transforma a perda em coisa boa, não obriga você a agradecer por toda a injustiça ou tratar sofrimento como uma lição bonita. Aceitar apenas impede que a negação do fato consuma toda a energia necessária para lidar com ele. A resistência à realidade cria uma segunda camada de sofrimento. Existe a dor do que aconteceu e existe a dor de exigir que aquilo não tivesse acontecido. A primeira pode ser inevitável, mas a segunda, muitas vezes, é alimentada durante meses ou anos. Mas existe um problema ainda mais profundo. Às vezes, uma situação externa não ameaça apenas o seu conforto, ela ameaça toda a imagem que você construiu sobre si mesmo. Você não perde apenas um resultado, parece perder quem você é. Não construa uma força dependente dos resultados. É fácil acreditar que você é emocionalmente forte quando o relacionamento está bem, o dinheiro entra, o seu corpo responde, os planos avançam e as pessoas reconhecem o seu esforço. Mas isso não é necessariamente força. Pode ser apenas ausência de confronto. Imagine uma pessoa que construiu toda a autoestima em torno do emprego. Enquanto ela é promovida, parece forte. No dia em que é demitida, não perde apenas a renda, perde a resposta para a pergunta: quem sou eu? Durante anos, ela não dizia apenas eu trabalho nessa empresa. Internamente, ela dizia: meu valor está no cargo que eu ocupo. Sou importante porque precisam de mim. Sou respeitado porque tenho essa posição. Venci porque cheguei até aqui. Quando o emprego termina, não acaba somente uma fonte de dinheiro. Toda a identidade construída sobre aquele resultado começa a desmoronar. O mesmo acontece com os relacionamentos. A relação deixa de ser uma relação e se transforma na confirmação de que a pessoa merece ser amada. Se o outro vai embora, ela não pensa apenas, perdi uma relação.
Pensa, isso prova que eu não sou o suficiente. O dinheiro deixa de ser um recurso e vira a prova de que você finalmente venceu. A aparência deixa de ser uma característica e vira a principal fonte de valor. O reconhecimento deixa de ser agradável e vira uma necessidade para continuar acreditando em si mesmo. Quanto mais a sua identidade depende de um único resultado, mais aquele resultado controla você. Você pode desejar profundamente alguma coisa, pode trabalhar por ela, planejar, insistir, fazer sacrifícios. O problema começa quando acredita que só poderá continuar existindo emocionalmente se aquilo acontecer. Uma árvore não é considerada forte porque nunca encontrou o vento. Ela é forte porque desenvolveu raízes. E quais são as suas raízes? Seus valores, sua fé, sua capacidade de aprender. As pessoas em quem pode confiar. A consciência de que já atravessou outros momentos? Sua disposição para começar novamente. Aquilo que você sabe fazer e não desaparece completamente quando um plano falha. Força interior não significa não precisar de ninguém. Não significa suportar tudo sozinho, nunca chorar, ou pedir ajuda ou sentir medo. Significa não perder completamente a si mesmo quando alguma coisa externa muda. Você pode perder um resultado sem perder todo o seu valor. Pode atravessar uma rejeição sem transformar a escolha de outra pessoa em uma definição final sobre você. Pode viver uma fase de dificuldade sem concluir que aquela fase é totalmente a sua história. Mas para isso, precisa existir uma resposta mais profunda para essa pergunta. Quem você está tentando se tornar? Sem uma direção interna, cada resultado externo passa a decidir por você. Defina quem quer ser e para onde está indo. Imagina entrar em um carro e começar a dirigir sem definir um destino. Qualquer rua parece possível, mas qualquer desvio também parece um problema. Você não sabe se está atrasado, porque não sabe onde deveria chegar. Não sabe se está perdido, porque não sabe qual era o caminho. Não sabe se uma mudança representa adaptação ou abandono, porque nunca decidiu o que estava tentando construir. É assim que muitas pessoas vivem. Não sabem exatamente quem estão tentando se tornar, mas se desesperam toda vez que a vida muda seus planos. Quando você não possui uma direção interna, as circunstâncias externas escolhem por você. Uma crítica faz você desistir, uma oportunidade faz você abandonar tudo. Uma dificuldade parece um sinal de que o caminho inteiro estava errado. Uma comparação faz você desejar uma vida que nunca havia desejado antes. Um comentário faz você mudar uma decisão importante. Ter direção não significa saber exatamente qual será o seu trabalho pelos próximos 30 anos. Também não significa possuir um plano rígido e se recusar a adaptá-lo. Propósito não precisa ser uma frase extraordinária sobre mudar o mundo. Pode começar com perguntas menores e mais concretas. Que tipo de pessoa você quer ser quando estiver sob pressão? Como deseja tratar as pessoas quando estiver irritado? O que não quer negociar para conseguir aprovação? Que tipo de pai, mãe, amigo, profissional ou parceiro você deseja se tornar? O que está construindo em si, mesmo enquanto busca os resultados externos? Os estoicos falavam sobre viver orientado por princípios, não apenas por conveniência. Isso significa decidir antecipadamente quem você deseja ser quando as coisas não funcionarem. Porque dizer que você é paciente quando ninguém contraria você não significa muito. Dizer que é disciplinado quando está motivado também não. Dizer que possui valores quando nenhum deles custa alguma coisa é simples. Seu caráter começa a aparecer quando a realidade não coopera. Uma direção interna transforma a dificuldade em perguntas diferentes. Em vez de perguntar apenas como faço isso desaparecer, você começa a perguntar como atravesso isso sem me transformar em alguém que não quero ser. Em vez de perguntar como controlo essa pessoa, pergunta qual comportamento ainda depende de mim. Em vez de perguntar como garanto o resultado, pergunta qual é a melhor ação que eu posso realizar com as informações que eu tenho. Talvez você esteja esperando descobrir seu propósito como alguém que recebe uma revelação completa, mas muitas vezes ele é construído conforme você decide o que continuará fazendo mesmo quando for difícil. Só que ainda falta uma coisa, porque você pode controlar pensamentos, críticas, ofensas, medo, preparação, impulso, aceitação, identidade e direção, e mesmo assim usar
tudo isso apenas para se tornar rígido. Pode transformar autocontrole em repressão. Pode usar a filosofia para evitar vulnerabilidade. Pode começar a tratar toda a emoção como fraqueza. E é por isso que essa última regra muda o significado das anteriores. Não use o estoicismo para deixar de sentir. Use-o para agir de acordo com aquilo em que acredita, mesmo sentindo. O objetivo não é transformar você em uma pessoa que não é tocada por nada. Isso não é necessariamente força, pode ser apenas desconexão. Uma pessoa pode parecer tranquila porque desenvolveu autocontrole, mas também pode parecer tranquila porque aprendeu a não acessar o que sente, a não confiar em ninguém e a nunca demonstrar vulnerabilidade. Por fora, as duas parecem iguais, mas por dentro são completamente diferentes. O centro do estoicismo não é tranquilidade pela tranquilidade, é caráter. É conseguir sentir raiva e ainda escolher não ferir, sentir medo e ainda agir com coragem, sentir tristeza e ainda honrar uma responsabilidade importante, ser criticada e ainda examinar a verdade, ser ofendido e ainda escolher uma resposta que não transforme você naquilo que condena, aceitar a realidade sem fingir que ela não doeu, continuar amando sem exigir controle absoluto. Você pode estabelecer limites sem transformar o coração em uma fortaleza onde ninguém consegue entrar. A pergunta final não é apenas como eu faço para parar de sentir isso, mas sim quem eu quero ser diante disso, porque emoções mudam, circunstâncias mudam, resultados mudam. Se a sua vida é conduzida apenas por aquilo que sente no momento, você se torna instável. Se é conduzida apenas pela aprovação dos outros, torna-se manipulável. Se depende de tudo acontecer conforme o plano, torna-se frágil. Mas, se suas ações estão ligadas a valores, você pode atravessar mudanças sem precisar abandonar a si mesmo. Isso não quer dizer que fará tudo perfeitamente. Não quer dizer que nunca perderá paciência, que nunca reagirá impulsivamente, ou nunca ficará preso em um pensamento. Significa apenas que poderá voltar, perceber, reorganizar, pedir desculpas, corrigir, escolher novamente. Autocontrole não é uma identidade que você conquista e nunca mais perde. É uma prática repetida toda vez que algo tenta decidir por você. No início, eu te disse que talvez você não estivesse cansado porque muita coisa acontece. Talvez estivesse cansado porque reage a tudo. Agora dá para perceber o mecanismo. Um pensamento entra e permanece. Uma crítica ameaça sua identidade. Uma ofensa sequestra o restante do seu dia. O medo se apresenta como previsão. A preparação vira tentativa de controle. Uma emoção surge e passa a dar ordem. A aceitação parece desistência. Um resultado externo passa a carregar toda a resposta sobre quem você é. E sem uma direção interna, qualquer circunstância consegue mudar o seu caminho. No fim, tudo começa a controlar você, porque você ainda não decidiu claramente o que merece a sua atenção. Qual reação realmente serve e quem deseja ser diante daquilo que não controla. A paz estoica não é uma vida na qual nada toca você. É uma vida na qual nem tudo consegue governar você. Você não escolhe tudo que chega, mas pode decidir o que alimenta. Não controla todas as opiniões, mas pode decidir quais examina. Não controla todos os resultados, mas pode escolher a qualidade da própria ação. Não controla o primeiro sentimento, mas pode participar da resposta seguinte. Então, da próxima vez que alguma coisa acontecer, antes de entregar seu dia, sua paz ou sua identidade àquilo, faça uma pergunta. Isso realmente exige uma reação minha ou apenas despertou uma emoção que eu ainda não examinei? Porque talvez a liberdade não seja conseguir controlar tudo o que acontece. Talvez seja parar de permitir que tudo o que acontece controle você. E se você quer continuar ouvindo reflexões assim, se inscreve no canal sem edição bonitinha, só para ouvir, absorver e seguir a vida.